Êxodo capítulo 14. E hoje vamos ver como Deus é um Deus que nos socorre e traz as saídas que nós precisamos e as soluções. Então vamos ler aqui este 14, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugiu, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falámos no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Muito bem, então, irmãos, aquilo que Deus pode fazer por nós quando não há soluções, quando não há saídas. A mensagem de hoje tem a ver com a vida de todos os seres humanos, de todos nós, cristãos ou não cristãos, de muita fé ou de pouca fé. Acontece na história da nossa vida. Ou seja, o que fazer quando não existem mais soluções? E perguntamos: e agora? Como vai ser? Como sair desta? E nós vamos aprender aqui, através de uma história verídica, quando Israel saiu do Egito e foram perseguidos pelos egípcios, pelos exércitos de Faraó. Israel era uma nação, milhões de pessoas em fuga, estima-se entre 2 a 3 milhões que saíram do Egito, e este capítulo 14 fala precisamente desse tempo em que eles ainda não tinham sequer atravessado o Mar Vermelho. Tinham acabado de sair do Egito e, em fuga, ficaram encurralados. De um lado estava o mais poderoso exército da terra naquela altura. Do outro lado, o Mar Vermelho. E quantas vezes na nossa vida nos achamos também em situações assim, pressionados, como se costuma dizer, entre a espada e a parede.
O que é que nós podemos aprender com este episódio real de Israel? Vamos analisar então a situação de Israel naquele deserto. E o propósito da mensagem é que nós, como filhos de Deus, confiemos que Deus está presente. É o nosso Deus a guiar-nos, mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, mesmo quando parece não existir qualquer solução. O versículo 2 diz-nos o lugar onde eles estavam. Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Deus orientou o povo e disse: vocês vão ficar ali. Deus sabe o que é melhor para nós e Deus sabe tudo da nossa vida. Israel foi libertado do Egito, estavam no caminho da terra prometida por Deus, caminho de Canaã, mas agora estavam fora do lugar deles. Ainda não estavam em Canaã e já não estavam no Egito. Estavam no deserto. Um lugar difícil, terra seca, perigosa. O lugar não era bom. Vejam aqui, versículos 6 e 7, o que Faraó fez. Aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Portanto, Faraó reuniu todo o exército. Por isso Israel, além de estar num lugar terrível, tinha um poderoso inimigo na sua direção. Faraó ia atacar com o melhor que ele tinha. No versículo 10, lemos: E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então esta era a situação do povo. Temeram muito, diz a palavra de Deus. E porquê é que eles tiveram medo? Naquela ocasião, tiveram medo porque não acreditaram que Deus os pudesse ajudar a escapar. E em segundo lugar, conheciam o inimigo porque tinham sido escravos do Egito muito tempo. E por isso tiveram medo. E quais eram as chances de Israel naquela altura? Encurralados entre o exército e o mar e cheios de medo. E por isso, irmãos, quantas vezes também nós estamos assim, encurralados, sem saídas na nossa vida, para nós e até para a nossa família. O que vamos fazer? Desanimamos, perdemos a esperança, choramos, tememos? Não. Vamos então escutar o que é que Deus, o que é que o Senhor nos diz para nós sairmos de situações impossíveis. Então, versículo 13 e 15, temos a resposta de Deus. E a resposta de Deus tem para nós três coisas. Veja o versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, primeira. Estai quietos, segunda. E vede o livramento do Senhor. Quer dizer, em nome de Deus, Moisés, o servo de Deus, vai pedir e vai orientar o povo e pede várias coisas. Em primeiro lugar, não tenham medo, não receiem, para não se precipitarem. O medo leva-nos à precipitação, à falta de ponderação e a decisões erradas. Em segundo lugar, pede para estarem sossegados. E isto mostra confiança em Deus. E em terceiro lugar, ponham os olhos da fé em Deus. Portanto, Moisés pede fé e confiança. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Vede, diz Moisés. Quer dizer, ainda não tinha acontecido nada,
estavam no mesmo lugar, nada ainda tinha acontecido, mas ele pede fé e confiança e esperança no Senhor. E o que é a fé? A fé, diz a palavra de Deus, em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Não vemos nada, nada está palpável, visível, mas fé, firme fundamento, firme daquilo que nós esperamos. Prova das coisas que ainda não se veem. Diz o Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, vejam, bem presente na angústia. Deus tem de ser para nós, Ele é, mas nós temos que ter a fé. Dizer, Deus é socorro bem presente na angústia. Portanto, fé é não ter medo, fé é ver a saída de Deus, fé é essencial para as nossas vidas. Hoje também. O versículo 14 conclui: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Deus está no nosso lado, diz Moisés. Deus é que vai lutar por vós. Esta é a resposta de Deus através de Moisés. Depois Deus pede também, além da fé, pede muitas vezes ação. Obediência, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Há alturas em que já não é para orar, já oramos, já temos as orientações de Deus, já temos a nossa fé, não é? Então Deus diz a Moisés, este versículo, eu lembro muitas vezes deste versículo, não é? Diz ao povo que marche, agora é a altura de marchar. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Quer dizer, Moisés recebeu instruções da parte de Deus em que eles têm que confiar e têm que obedecer, né? Isto é muito importante, que é a obediência a Deus. Ter fé é essencial, mas se não obedecermos nada ocorre. É muito importante esta obediência, esta confiança, obedecer à direção de Deus para triunfarem. Quer dizer, não vamos ficar paralisados no medo, no problema. Deus vai usar as nossas capacidades. Há coisas que nós temos de fazer. Lembram-se daquele milagre do Senhor Jesus, do cego? Era cego e Deus, o que é que Jesus disse? Vai. Não é? Portanto, ele tinha que fazer alguma coisa. Obediência. Portanto, não vamos ficar paralisados no problema. Deus vai usar as nossas capacidades. Há coisas que nós temos de fazer. Deus vai fazer o resto. Nós temos que fazer a nossa parte. Quer dizer, depois de orarmos ao Senhor, é tempo de agirmos na nossa parte. Diz aos filhos de Israel que marchem. No versículo 16, Deus continua a dar ordens. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Em seco. Impressionante. Deus vai abrir o mar, mas quando nós tiramos água de um sítio que ainda fica molhado muito tempo. E veja, Deus diz, vais abrir o mar e eles vão passar em seco. Em seco. Coisa maravilhosa. Deus está aqui a continuar a dar ordens para trazer a saída que é necessária para o povo. E Deus dá-nos ordens para a saída que nós precisamos. Temos de estar atentos. E Deus vai fazer, como nós sabemos, ali trazer esse livramento de uma forma maravilhosa, magnífica. Deus vai abrir o próprio mar, coisa única, grande feito de Deus. Deus vai abrir o mar para salvar o seu povo. Deus faz o impossível para nos salvar. Deus fará tudo o que Ele quiser para nos salvar e ajudar.
Nada é impossível para Deus, nem sequer é difícil para Deus. Tudo depende dos seus planos, tudo depende da sua vontade. Depois, em terceiro lugar, qual é a razão? Uma pergunta. Qual é a razão e o propósito de nós passarmos por dificuldades tamanhas? E o propósito é a glória, o louvor e o engrandecimento de Deus, que é soberano. Versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Portanto, estes dois versículos ajudam-nos a compreender, quer dizer, aquela terrível situação de o povo ficou encurralado. Uns olhavam, olha, Deus, o próprio Deus os levou à perdição. Mas os olhos da fé viam outra coisa. Não, Deus permitiu aquela dificuldade, porque Deus vai agir, o povo vai ter fé e vai obedecer, e vai ser grande glória para Deus. E hoje é. Nós hoje, quase 4.000 anos depois, não é? Louvamos e engrandecemos o nome de Deus, dizemos, Deus abriu o mar vermelho. Ainda hoje. E ao longo dos séculos isso tem acontecido. Vejam, eu serei glorificado em Faraó. Este é o propósito final, a glória de Deus. Saberão que eu sou o Senhor. As dificuldades que vêm e depois o livramento deve levar o mundo e nós mesmos a dizer, como diz aqui, sabermos é Deus. É Deus que age, é Deus que ajuda. Toda essa luta, todo esse beco sem saída é para Deus ser glorificado na nossa vida. O mundo irá perguntar, mas como é que essa família saiu dessa? Como é que conseguiram essa vitória? Como é que alcançaram essa solução? Deus é glorificado nas vidas do seu povo. Cristo é glorificado pela vida dos crentes. É apenas Deus que tem o poder, é o amor, é a misericórdia de Deus que Ele derrama nas vidas dos que esperam nele. Então a resposta e a solução não está em mais nada e em mais ninguém do que em Deus. Isaías 42:8 diz, eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Estamos a viver agora uma época em que as pessoas estão a caminhar para um determinado sítio em uma idolatria atroz, que fere pelo menos o meu coração. Pelo menos o meu coração. Tem pessoas que cresceram comigo, que ponha no Facebook, e já falei com essas pessoas, não adianta. Que Deus tenha misericórdia. Mas estão a dar um louvor àquelas imagens. Mas Deus diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. É exatamente o contrário. E apesar de, com toda a minha simpatia e que é sincera, a resposta é, mas eu sinto-me bem assim. É uma coisa irracional. E eu digo, mas olha, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz para fazer o contrário. E a resposta, olha, mas eu sinto, isto assim é que eu me sinto bem. Portanto, deve ser correto. E eu digo, mas a Bíblia é a palavra de Deus, diz o contrário. Mas eu não me interessa isso. O que me interessa é eu sentir-me bem. Mas Deus é que quer ser glorificado. O rei Davi diz em 1 Crónicas 29, 11 e 12, Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo, quanto há nos céus, na terra. Teu é, Senhor, o reino,
E tu te exaltaste sobre todos como chefe. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Glória ao nome do Senhor, irmãos. A glória é dele, a honra é dele. Em tudo o que acontece na nossa vida, Deus é glorificado, irmãos. Glória a Deus. Estes são os insondáveis mistérios de Deus. Porque é que Ele permite que fiquemos, quantas vezes, sem soluções nas nossas vidas, num verdadeiro beco sem saída. Os versículos 19 e 20 dizem que Deus está sempre bem presente. E o anjo de Deus que ia adiante, vejam, do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Ia adiante e Deus a agir, ele agora passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximam um do outro. A coluna para uns era uma coisa, para outros era outra. Mas vejam aqui Deus a agir. Deus a agir. Mostram aqui que Deus pôs-se entre o seu povo e os seus inimigos para proteção e livramento. E Deus faz assim na nossa vida. Também devemos confiar que nas dificuldades que nos assolam, Deus está lá, bem presente, entre nós e o problema. Não estamos sozinhos, temos de confiar no que Deus está a fazer. No fim se vai ver. Às vezes no percurso não se vê ainda. Vamos ver no fim. E versículos 27 a 31, depois de Deus bem presente ali a agir, o livramento total. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como um muro à sua mão direita, à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e a Moisés, seu servo. Deus foi glorificado na vitória. Um povo que não sabia pegar em armas, passa pelo meio do mar, e do outro lado o Faraó, com centenas dos melhores carros de exército, carros de combate, milhares de soldados experientes, foram derrotados. E tudo acabou para eles. Conclusão. Deus não nos deixará sem saídas nem soluções na história da nossa vida. Olhemos também para o exemplo grandioso do Senhor Jesus Cristo. O momento mais dramático da vida de Jesus como homem neste mundo foi antes de ele ser preso. E em João 16, 32 e 33, Jesus diz: Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Quantas vezes na nossa vida? Olha, quando eu mais precisava, todos me viraram as costas. Fiquei só. Num momento mais difícil. Jesus diz todos. Eu podia, olha, só vai ficar um ou dois. Todos o vão abandonar. Até vão dizer que não o conhecem. Humanamente, Jesus parece que chegou a uma situação sem saída. Mas olhem o que Jesus continua a dizer. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. E essa é a história do crente. O mundo todo pode estar contra nós. Podemos estar completamente sozinhos. Mas esta é a verdade.
podemos dizer, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Um com Deus é a maioria. O Pai nunca abandonou o seu Filho, querido e unigênito. O nosso Pai Celestial também nunca nos abandonará, pois nós somos seus filhos. E depois Jesus explica porque é que disse estas palavras. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o que nós precisamos. Bom ânimo, dia a dia. Amanhã o sol vai nascer outra vez e é um novo dia. Disse-vos isto, que me deixaram só, me abandonaram. Mas eu não estou só, o Pai está comigo e eu estou a dizer isto para que tenham paz nas situações difíceis. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Com Jesus nunca ficaremos sem soluções nas piores crises da nossa vida. O que fazer? Ser um filho de Deus pela fé em Jesus. Se ainda não és, crê nele, arrepende-te e crê no Salvador Jesus. Crê e confia no amor de Deus. Ora, pede, espera em Deus, mas tem fé, tem confiança, como Moisés aqui nos pediu. E depois, marcha, obedece, faz a tua parte. Faz a tua parte. Porque clamas a mim, já oraste, já pediste, já mostraste a tua fé, agora faz a tua parte. Obedecer aos mandamentos e à palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua palavra e que o nome dele seja glorificado na nossa vida e nas situações que nós atravessamos. Amém.